Boas-vindas! Você está no episódio 42 do Fora da Norma, esse podcast que fala sobre vida, universidade e tudo mais, da Escola 42 São Paulo. E a gente, antes de mais nada, gostaria de agradecer a todos que estão com a gente aí durante esse 1 ano de criação de conteúdo e também dizer que vem muita coisa boa por aí. Nesse mês de março, que é o Mês Internacional das Mulheres, a gente fez uma série de conteúdos super legais para dividir com vocês. Então, o primeiro episódio da série é com a Nina Talks, que é engenheira de software e também UX designer, e ela vai contar um pouquinho sobre essa trajetória dela, sobre como ela enxerga essa criação de produtos. E a gente vai trazer vários conteúdos técnicos aí, mulheres técnicas na área, para falar durante esse mês. Então esperamos que vocês curtam, compartilhem, passem pra galera e que sejam sempre muito bem-vindos aqui à casa de vocês. Senhoras e senhores, com vocês hoje, Nina Talks. Nina, seja muito bem-vinda. Que demais te receber aqui no Fora hoje. A pedidos, né? Várias pessoas, vários alunos nossos pedindo, não, ela tem que vir. Conseguimos a ponte aí, então, antes de mais nada, um agradecimento especial pra galera do Rio, que fez essa ponte muito legal. Então, seja muito bem-vinda. Pra quem não te conhece, quem é a Nina Talks? Muito obrigada também dizer que eu tô muito feliz de estar aqui, sou apaixonada pela 42, pelo propósito de vocês, tudo que vocês fazem, então temos um match, uma conexão super forte aqui. E eu sou a Nina, né, eu tenho 25 anos, eu sou formada em ciência da computação, mas eu fiz migração para a área de UX design, que é a parte, né, de experiência do usuário, então continuo atuando com tecnologia, mas agora do ladinho do desenvolvedor, não exatamente na cadeira do desenvolvedor. E eu também tenho o Nina Talks, por isso, Nina, que eu comecei, e eu me toquei que hoje, fazem 4 anos, exatamente 4 anos que eu criei o Nina Talks. Parabéns! Depois vou até postar nos stories. Obrigada! 4 episódio anos que eu de aniversário. na internet, exato! De compartilhar ali a minha trajetória, tudo que eu estou estudando, inspirar em muitas pessoas. Então foi assim que eu realmente acabei ficando conhecida, né? Na época que eu tinha feito essa migração, né, de computação para design, não se falava de migração de carreira que nem se fala hoje. Me senti completamente um peixinho fora d'água. Então, ter trazido pessoas assim para perto, para dentro desse universo, para mim não tem preço. Demais, Nina. Que legal te ter aqui e saber que você é alinhada com o propósito da 42, né? E eu acho que a gente tem essa sinergia muito grande de poder levar essa informação pra galera. Então, que massa que você tá aqui. E hoje abrindo, né, os episódios em comemoração a março, né? Que é o mês das mulheres, né? E acho que é um mês super importante da gente trazer visibilidade das mulheres que estão atuando tecnicamente com tecnologia, seja na cadeira de desenvolvimento, seja em cadeiras próximas a isso, mas eu gostaria que você me contasse como é que você decidiu fazer ciências da computação, de onde surgiu essa vontade? Então, eu falo que da mesma forma que tem família de médico, a minha é família de programador, porque meu pai fez ciência da computação, meu pai é paulista, ele fez na Unicamp, meu irmão fez computação também. Minha mãe, apesar de não ter feito, ela trabalhou na mesma empresa de tecnologia que meu pai. Então, assim, sempre aqui em casa a gente esteve muito ligada à tecnologia. E aí, na hora de escolher minha graduação, era uma das áreas que eu estava ali, né, pensando. Então, pensava em computação, pensava em design, já pensei em arquitetura, engenharia de produção. Eu só sabia basicamente o que eu não queria. Eu só falava que eu não queria fazer direito ou medicina. Tipo, era basicamente não. O resto, talvez, porque eu não sei, entendeu? Tipo, quando a gente está ali escolhendo uma graduação, a gente não tem tanta visibilidade, né, das portas que vão se abrir pra gente. Quando eu estudava design, eu não tinha a ideia de que existia a experiência do usuário, de quem eram as pessoas responsáveis por design de produtos e serviços digitais. Para mim, designer era o designer gráfico ou o designer de produto físico que projetava uma cadeira e basicamente, essa era a visão que eu tinha. Então, eu comecei, inclusive, por engenharia da computação, porque eu achava, assim, que seria mais amplo, e se eu quisesse mudar depois, talvez, de engenharia, seria mais fácil. Mas, quando eu comecei ali, realmente, a trabalhar com isso, a estagiar com isso, eu falei, não sei se eu me imagino programando todos os dias. Ao mesmo tempo que saber programação me ajuda muito no meu dia a dia, de trabalho mesmo como designer. E aí eu comecei a olhar assim em volta, né? E aí eu vi os designers de experiência, falei, nossa, acho que eu me identifico muito com o que eles estão fazendo, porque ainda é tecnologia, mas tá ligado às pessoas. E aí eu falei, cara, vou experimentar. Então eu comecei dentro do estágio que eu estava de
desenvolvimento de programação, a pedir para participar mais dos processos de design. Então, eu ajudava nas partes de entrevista, comecei a colocar um pouco a minha mão ali em prototipação e tudo mais, fui desenvolvendo meus projetos pessoais, então eu fui meio ali que aproveitando o espaço que eu estava para ir desenvolvendo essas habilidades e entender se na prática eu me imaginava fazendo aquilo. Porque no universo de programação, assim, foi realmente no dia a dia que eu falei, gosto, mas não é exatamente isso. Mas o que que é? Não sei. Então eu tenho que me permitir experimentar para descobrir. E aí, desde então, comecei a trabalhar com UX. Isso é muito massa que você está falando. Acho que a gente tem um paralelo legal aí, porque minha formação é designer de produtos físicos. Eu sou designer Aham, industrial. E eu acho que na faculdade eu aprendi muito que design, mais do que uma faculdade de fato, ela foi uma faculdade que me ensinou muito a pensar. E eu acho que a programação, ela também tem esse lugar, que é de você entender o que está por trás das coisas, né? Então, hoje, como designer de produto, por exemplo, eu vejo um móvel, eu vejo um eletrodoméstico, eu sei o jeito que ele foi construído, eu sei que ou foi uma injeção de ABS, ou foi uma madeira no torno. Você consegue entender como as coisas, quais os processos as coisas levaram para acontecer daquela maneira. E você trabalhando com UX hoje, tendo esse background de programação, eu imagino que te dá, inclusive, ferramentas para trocar com as equipes, né? Você consegue sim. ser muito uma tradutora. Como é que isso funciona no teu dia a dia? Nossa, para mim você exemplificou perfeitamente, porque a gente sabe o que está sendo feito ali por detrás dos panos, né? Eu também tinha muito a ideia de, por exemplo, a parte de experiência do usuário, para mim era só a interface, né? Era a pessoa que simplesmente fazia ali, botava os botõezinhos ali do aplicativo do iFood, tudo bem. Eu não tinha ideia que aquilo era só a pontinha do iceberg e tudo que é pensado por detrás, para aquilo se materializar naquele botão, posicionado exatamente naquele lugar, com aquele texto, com aquela cor, com aquele formato, tipo, tudo que foi pensado por detrás para realmente virar aquela coisa ali simples e intuitiva para você. Então, uma das coisas que eu mais vejo é a dificuldade ali de conversa do desenvolvedor com o designer, porque cada um tem a sua realidade, cada um pensa de uma forma, cada um tem os seus jargões, a sua forma de falar, o que dificulta, né, realmente ali a comunicação entre um e outro. Então, eu entender um pouquinho mais do que está sendo feito por detrás, para eu não projetar coisas que não são viáveis tecnicamente ou que são muito custosas tecnicamente, ter esse conhecimento de programação me permite estreitar melhor esses laços com o desenvolvedor no final das contas. Mas também quem não tem esse conhecimento, a minha dica é sempre de você se aproximar ao máximo dessa pessoa ali, que é o seu par. Então, o desenvolvedor conversar com o designer conversar com o desenvolvedor, cada um entender um pouco mais do trabalho do outro, as particularidades do que eles estão fazendo, para realmente ter uma sinergia muito grande, porque quando um time ele tem ali uma relação conturbada, não tem uma comunicação muito boa, isso se reflete totalmente ali no produto final, fica com alguns buracos no final das contas. Então, a gente ter essas interseções ali, um diagrama de Venn entre design, programação, a área de produto, também negócios, que a gente precisa entender no final das contas, eu acho que é o que torna realmente os times muito mais produtivos e frutíferos, sabe? Dentro disso que você está falando, Nina, me conta um pouquinho como é o passo a passo do criamento, da criação, qual é o passo a passo da criação de um produto digital? Então, normalmente costuma vir muito da área de negócio, mas uma definição de alguma coisa que a gente tem que fazer, de, por exemplo, a gente tem que aumentar a conversão, alguma coisa assim. Deixa eu pegar um exemplo real. Quando eu estava trabalhando no Urb, que é o antigo hotel urbano, eu estava trabalhando no aplicativo deles e chegou para mim uma demanda de que a gente tinha que aumentar a nota dos nossos aplicativos na loja, tanto na App Store como no Google Play. Era basicamente essa, sim, a demanda no final das contas. Eu falei, tá, o que a gente pode fazer? O que a gente está fazendo hoje para as pessoas avaliarem o nosso aplicativo? Quando que elas vão? Só quando elas têm algum problema. Ou a gente só solicitava uma vez depois que a pessoa fazia a primeira compra. Só que o nosso produto era um produto de viagens, então não é algo que as pessoas compram com uma recorrência. Então a gente pedia muito pouco para as pessoas avaliarem. Então eu falei, vamos fazer um mapeamento de possíveis momentos que não vão atrapalhar ali a jornada da pessoa, mas que a gente entende que ela é uma pessoa ali mais engajada de alguma forma. Então, de quando ela favorita muitos pacotes de viagem, talvez seja uma hipótese interessante. Ou quando, eu nem lembro quais são os outros, a gente mapeou ali vários momentos de tipo, essas daqui são as nossas hipóteses.
vamos testar, vamos fazer pesquisa com os usuários, vamos fazer testes. Conversei com os desenvolvedores, falar o que é mais viável tecnicamente, tipo, essa ideia aqui que a gente teve. Cara, essa daqui é muito custosa, vai dar muito trabalho para a gente testar. Então, corta. Então, ali aí eu acabei fazendo design, testei, os desenvolvedores implementaram, aí a gente realmente colocou na rua ali algumas opções e a gente foi metrificando e foi acompanhando para ver se realmente estava fazendo efeito. E assim, em 2 semanas, se eu não me engano, a gente passou de nota 3.8 para 4.8 no Google Play. Simplesmente porque a gente estava pedindo nos momentos certos para as pessoas certas. A gente não estava atrapalhando elas, mas a gente também estava ali solicitando um feedback de tá fazendo sentido, o nosso aplicativo tá bom, você tá gostando? Então esse foi um exemplo assim de uma demanda que eu peguei ali de ponta a ponta e troquei com a área de negócios, troquei com a área de atendimento, troquei com os desenvolvedores, e essa foi uma que veio assim de negócios. Mas às vezes os desenvolvedores, eles propõem ideias, eles estão vendo alguma coisa que não está dando certo, eles estão acompanhando e eles propõem, eu acho que isso daqui seria muito interessante se a gente refatorasse aqui essa tela. Aí a gente, beleza, vamos pensar. Ou até eu, como designer, identifico que tem ali alguma coisa na jornada que não está fazendo muito sentido, que eu acho que vale a gente revisitar. Então, pode vir de todos os lados ali uma demanda, e aí a gente trabalha junto, a gente prioriza, vê o que faz sentido fazer primeiro, aí meio que entra nessa esteira de vamos trabalhar juntos, definir o que cada um vai fazer, cada papel, o quanto custa cada tempinho ali, os slots de tempo para a gente se dividir, e vamos colocar na rua e testar e ver se dá certo, sabe? A gente pode ao máximo testar ali em laboratório, mas quando a gente realmente coloca na rua que a gente vê se realmente está funcionando. Tem uma palavra que você falou que é muito importante em serviços digitais como um todo, tanto em design, quanto marketing, quanto desenvolvimento, que é métricas. Acho que hoje o que a gente faz é completamente mensurável, a quantidade de tempo que as pessoas passam, o quanto isso está sendo efetivo, qual é o retorno, e isso nos ajuda a tomar melhores decisões, né? Como que você lida com as métricas no dia a dia? Porque às vezes as pessoas têm medo, né? De tipo, putz, se eu medir eu vou ter que olhar para isso, então deixa de lado, não vou nem olhar para essas métricas. Como que as métricas são insumos de criatividade para você? Sim, ainda mais o designer, que o designer sempre se considera, de humanas, números não é para mim, então eu já considero, tipo, métricas com matemática que vai dar muito trabalho. Mentira, tá, gente? Cilada. Designer é bem mais de exatas do que de humanas. Exatamente. Então, eu gosto muito do conceito do data-driven design, né? Da gente fazer um design orientado a dados. Então, até quando a gente fala de dados como um todo, a gente fala tanto de quantitativo quanto qualitativo. E quando a gente está fazendo uma entrevista com um usuário, a gente está coletando dados qualitativos. E a gente precisa organizá-los, a gente precisa estudá-los, entendê-los, extrair ali realmente informações, aprendizados, resultados no final das contas. E também acompanhar os quantitativos, né? Os desenvolvedores muitas vezes têm acesso, tem algumas empresas que têm área ali de realmente de ciência de dados, que é a galera que analisa, mas assim, normalmente o app ou o site tem alguma ferramenta ali plugada, conectada, que dá essas informações de um site como, por exemplo, o Google Analytics, ou um aplicativo, a maioria usa o Firebase. Então, você tem ali muitas informações de tipo funil, quantidade de cliques, tempo de sessão, da onde a pessoa veio. Então, de você, com cuidado, prestar atenção, começar a olhar isso, entender o que você quer com esses dados, né? De tipo, o que você está querendo entender, o que você está querendo atingir, para você também criar tags e acompanhar coisas que façam sentido, porque um dado por si só, solto, não significa nada. Você tem que entender o contexto e você tem que também acompanhar durante um período, né? E entender que vão ter momentos em que não faz sentido você acompanhar. Tipo, você vê vendas durante a Black Friday, seus dados vão estar completamente enviesados. Você tem que acompanhar ali em momentos, digamos, mais normais, de vendas, enfim. Então, o designer, o desenvolvedor, a pessoa de produto, né, o product manager, product owner, que seja, eles têm que ser amigos dos dados. Entender quais dados fazem sentido você acompanhar, você consumir. E se você tiver com dificuldade, pede ajuda para amiguinho, o amiguinho vai saber te ajudar. Já tive várias vezes que eu falei, gente, eu preciso dessa informação para embasar uma decisão que eu estou tomando aqui de design, não sei onde encontrar, alguém consegue me ajudar? Então, sempre vai ter alguém que vai ter uma noção um pouquinho maior que você sobre algum tema, e a gente vai trocando. A gente está em time justamente para isso, sabe? Para pedir ajuda e um ajudar o outro.
Um exemplo de métricas, né, saindo completamente do mundo da tecnologia, mas se a gente for falar, por exemplo, uma pessoa que corre, né, um atleta, ela só consegue melhorar o tempo a partir do momento que ela mede esse tempo. Você não tem como embasar os seus movimentos, o como você vai treinar, quais são as diferenças que você vai fazer, quais ajustes você vai fazer para poder melhorar teu tempo. Eu acho que a mesma coisa acontece com esses produtos digitais, né? Se você não olha os dados certos, você toma decisões erradas. Então, para você tomar essas melhores decisões, e é isso, são tantos dados que às vezes a gente acaba meio espanando, assim, de, putz, eu tenho que olhar para tudo. Não, você tem que olhar para o que te importa. Então, se você é uma empresa de uma rede social, por exemplo. Cara, rede social, uma das principais métricas é tempo de tela. Quantas horas, quantos minutos do dia a pessoa passa ali. E se ela não passa muito tempo, e a gente sabe que isso daí é, né, uma pegadinha que acontece, mas se a pessoa não passa muito tempo, o que você consegue fazer de ajuste para cada vez reter mais as pessoas? Porque retendo mais as pessoas, você consegue vender mais anúncios e as pessoas ficam naquele looping achando que tem só coisas maravilhosas para ela e os anúnciozinhos vindo ali no meio, né? Sim. Então isso tudo é Não. desenhado, né? Aham, não, e eu até lembrei que eu acho muito interessante que também, dependendo do produto que a gente está trabalhando, que a gente tem que acompanhar, é completamente diferente. Então, isso de quando eu estava no G1 lá da Globo, a gente queria que as pessoas ficassem mais tempo lendo notícias, porque elas iam ver mais propaganda, isso gerava mais receita pra gente. Então, o nosso objetivo era como que a gente faz as pessoas ficarem mais tempo lendo notícias, quais são todas as coisas que a gente pode fazer. E aí, quando eu estava trabalhando também na Globo, mas na plataforma de vendas, no checkout, era a gente quer que a pessoa conclua a compra no menor tempo possível. Então, a gente tinha que inverter ali de tipo, como que a gente faz o checkout ter uma experiência simples, agradável, intuitiva, que ele consiga comprar rapidamente, sem ficar pensando muito que ele acaba desistindo, dele conseguir botar todas as informações de forma clara. Então, dependendo do produto que você está trabalhando, muitas vezes você fazer o oposto do que você tinha que fazer no outro. E é legal, isso que eu acho muito maneiro de tecnologia, porque a gente pode trabalhar com contextos completamente diferentes, produtos, áreas, enfim, eu acho muito, muito, muito legal isso. Um exemplo que você trouxe do G1, acho que, na verdade, todas essas plataformas de notícia, elas usam meio que essa mesma lógica, que é uma lógica que vem muito da psicologia, que é a lógica do alarme, né? De uma coisa que te chama muita atenção é uma notícia que teoricamente impacta saúde ou a sua sobrevivência. Então, imediatamente, quando você vê duas notícias, pode ter uma notícia assim, professora ganha prêmio da ONU, ok, ou desbarrancou uma represa, sei lá, perto da sua casa. Qual notícia você vai olhar primeiro? Tipo, pá, Sim, imediatamente essa. aham. Os portais, eles sabem disso. E eles usam isso, inclusive, para poder chamar a tua atenção, porque eles sabem que esse é um caminho, né, que vai te trazer para dentro. Depois você pode até olhar a notícia da professora da ONU, mas o que vai te pegar primeiro essas notícias que são mais impactantes, né? E isso tudo é pensado. E é importante que quando as pessoas, né, que talvez estejam nos assistindo e pensando numa possível carreira em tecnologia, tudo isso é pensado e tudo isso precisa de pessoas para pensar. Desde como fazer essas estratégias, né, desde o trabalho de designer, como o trabalho de desenvolvedor. Eu queria até te perguntar qual é, né, sendo uma designer e uma desenvolvedora, qual é a principal diferença que você vê entre as duas e quais as sinergias que você acha que são parecidas, assim, as coisas que você acha que você faz bem nos dois ou que precisa de uma cabeça diferente para cada um? Então, eu acho que saber programação me ajudou muito a quebrar coisas muito grandes em coisas pequenininhas, ser uma pessoa mais lógica de alguma forma, assim, também. E eu acho que, com certeza, a questão da viabilidade técnica, porque eu vejo muitos amigos meus designers que acabam fazendo coisas mirabolantes, incríveis, mas que tecnicamente não são possíveis. Mas ao mesmo tempo isso é muito bom, porque às vezes eu acabo me prendendo muito, porque eu sei que aquilo não é viável, e aí eu acabo não testando o impossível para me ajudar a chegar ao possível. Então, sinto que tem sempre os dois lados no final das contas, né? Então, acho que um acaba sempre ajudando o outro, e a gente tem que entender ali os limites do o que pode ajudar a gente a construir coisas melhores num curto espaço de tempo, com as ferramentas que a gente tem, mas isso também não limar a gente de pensar grande, de se permitir e depois falar, beleza, talvez essa daqui não seja a V1, mas é onde a gente quer chegar, mesmo que não seja viável agora, pode ser que no futuro seja. Então, eu acho que esses pontos
eu acho que a parte de design me ajudou muito a desenvolver a minha comunicação. Eu sempre fui muito envergonhada, as pessoas não acreditam, mas assim, eu era a pessoa que no colégio queria ficar segurando o cartaz, tipo, gente, eu faço o trabalho inteiro, mas me deixa ficar aqui atrás segurando o cartaz e alguém apresenta pra mim, pelo amor de Deus. Então, eu nunca quis muito, tipo, falar na frente das pessoas, e essa parte de ser uma mediadora ali no final das contas, de entender quais são as necessidades de cada um, o que a gente precisa fazer, tem que conversar com os usuários, tem que convencer os stakeholders, né, as pessoas que tomam as decisões de que aquele é um caminho interessante da gente seguir. Eu acho que me ajudou a desenvolver toda essa minha parte de comunicação, que muitos desenvolvedores acabam achando que não é tão importante, mas para o desenvolvimento é super também. Você não passa 100% do tempo programando. Você tem que saber defender ali as suas ideias, os seus pontos, o que você acha melhor, se comunicar com as pessoas de negócio, você ganhando o seu espaço também. Então, acho que um lado foi ele me ajudando o outro, a gente vai desenvolvendo, vai unindo, e também não tentar se prender muito a esses estereótipos de, o desenvolvedor é o que vai ficar encapuzado lá, escondido, só programando, o designer é o que fica pintando tudo. Tipo, gente, não é assim. Todo mundo tá pensando em negócios, no final das contas, entregar a melhor experiência. O desenvolvedor tem que se preocupar com a experiência. Tudo que ele coloca ali à mão impacta a experiência que as pessoas estão tendo com o produto. Então, acho que esse é um geral, assim. Sobre fatiar as coisas, a gente usa um termo na 42 que é fatiar a jaca, né? Gente, a jaca é uma coisa gigantesca, você não vai comer uma jaca, mas você precisa fatiar a jaca. E fazendo um paralelo com problemas, né? Um problema grande é feito de vários probleminhas pequenininhos. Uma das coisas que a galera mais reclama com a gente na 42, enfim, é tempo. Ai, por que eu não tenho tempo para desenvolver esse projeto? Porque esse projeto é pouco tempo, porque eu precisava ter mais tempo, eu aprenderia melhor. Mas o tempo, até o Fábio Akita comentou isso uma vez, eu achei muito interessante. A importância do tempo é porque ele é uma tela limitada. Tempo infinito não leva a lugar nenhum, você não cria nada com tempo infinito. Com tempo limitado, você consegue criar o melhor que você pode naquele tempo que você tem. E nunca vai ser o melhor possível. Vai ser o melhor que você pode com o tempo que você tem. Como você vê isso na prática? Porque às vezes a gente se apaixona pela solução, né? Então, Sim. me deram aqui esse problema, eu tô apaixonada pela solução, e é assim que vai ser incrível. Você falou que uma coisa que eu adorei, que é muito custoso. As pessoas, elas não entendem que elas são recursos no desenvolvimento de algo, e que isso tem um custo gigante. Tanto de tecnologias, quanto às vezes de memória, processamento, uma série de outras coisas, além do tempo das pessoas, que é um recurso super escasso e super importante, para desenvolver uma solução. Como é para vocês, né, nas equipes, ou para você nas equipes que você trabalhou, ter esse cuidado para não se apaixonar pela solução e sim pelo problema, e conseguir mensurar isso e fatiar essa jaca para poder entregar o melhor dentro do tempo possível? Sim, até o meu antigo coordenador ele falava isso assim pra gente, tipo, não se apaixone pela solução, se apaixone pelo problema, porque existem diversas formas de você resolver aquilo. E isso de que muitas pessoas acabam ficando chateadas de, caraca, eu não tenho tempo, mas eu tenho recursos limitados, e as ferramentas que eu tenho não são as melhores. A gente ter esses limites, essas fronteiras, que é o que permite a gente realmente ser muito mais criativo, muito mais inovador e conseguir ao máximo chegar no objetivo que a gente quer com o que a gente tem. Entendeu? Exatamente, para mim você falou perfeito, de que tempo infinito não leva a lugar nenhum. A gente precisa ter essas constraints ali para permitir a gente colocar algo na rua, porque nunca vai estar pronto, nunca vai estar 100% perfeito. E se a gente não colocar na rua, a gente nunca vai testar, nunca vai validar, nunca vai ter 100% de certeza. Então, acho que o conceito realmente do universo de tecnologia é a agilidade, é a iteração. Da gente estar sempre testando, experimentando, sempre estão surgindo coisas novas, e a gente, tudo que a gente coloca a nossa mão, a gente acaba se apaixonando de alguma forma e querendo que vá para frente. Mas acho que com o tempo você vai percebendo que muitas coisas que você faz não vão acabar indo para frente, ou não vão acabar dando certo, ou você levar alguma coisa para um teste de usabilidade super confiante e o usuário não entender aquilo, é muito frustrante de primeira, e aí nas próximas você vai entendendo que faz parte do processo. Então, no início eu sempre era muito apegada com tudo que eu fazia, de prototipação, de telas e tal, e o meu coordenador falava,
tenta, experimenta. Tá pra cima, bota pra baixo, bota na diagonal, tá azul, bota vermelho, tá preto, você bota branco, testa. E depois a gente vê o que é melhor. E eu falava, tá bom, vou tentar desapegar. Então ali é um trabalho ali recorrente, depois você vê que não é algo relativo às suas habilidades. Enfim, faz parte do processo. Você tem que entender, você tá colocando ali as suas experiências, o seu viés e o que você acredita que faz sentido. E aí você tem que validar se aquilo realmente faz, e muitas vezes não vai, e a gente vai ter que dar um jeito de consertar. Então, acho que é algo que a gente vai treinando aos poucos. No início, a gente fica muito mais receoso com esse tipo de coisa, e depois se fala, faz parte do processo. Levar a portada na cara faz parte, né? Eu lembro que na época da faculdade, tinha um professor meu que, assim, a primeira resposta dele sempre era não gostei. E no começo eu tinha raiva. Eu falava assim, como assim não gostei? Você mal olhou? Ele falou, não gostei porque é a única solução que você me trouxe. Isso não é uma solução. Ele falou, se você vai me trazer uma solução, traga 3. Aí eu falava, pô, 3? Porque para fazer 3, eu já tinha pensado em pelo menos 6. Porque daí eu escolhi essas 3 e dentro dessas 3, esses testes, a gente acaba muito enviesando o olhar para tudo, né? Então, não, putz, eu me apaixonei por, né, o desafio é um dispositivo para você beber água. Tipo, beber água, nossa, esse copo aqui, a melhor inovação do planeta. Não existe nada melhor do que isso. Poxa, mas o que você acha de uma garrafinha com bico que não vai virar o negócio e não quebra? Você, não tinha pensado nisso. Então, você se questionar, eu acho que tanto, né, em design de produto físico, em design de produto digital, em desenvolvimento, você se questionar a respeito daquelas linhas que você está escrevendo, daquela solução que você está optando, né? Porque eu acho que tudo é opção. Então, você tem que optar por XY, por uma linguagem ou outra, por um software ou outro, por uma locação de memória ou outra, por o jeito que você vai fazer um negócio. São todas escolhas. E hoje, né, a gente sempre está falando aí do ChatGPT, por exemplo, o que você pode fazer que o ChatGPT não faz são escolhas. O próprio ChatGPT, você manda para ele uma pergunta e e você tem a possibilidade de gerar inúmeras respostas para aquela pergunta. Quem vai selecionar dentro daquelas respostas qual é a melhor é você. Então, ser curadora disso, acho que é extremamente importante, né? Ter essa cabeça ligada, assim, para sempre se desconstruir. Acho que você, né, durante a tua carreira, foi um bom exemplo disso, né? De você, putz, já sei o que eu não quero, talvez eu queira isso, mas talvez não seja bem isso, e que, obviamente, não é a sua última carreira da vida. Com né? certeza. Hoje você está como designer, mas o que vem a seguir, né? Então, vai que você vira, tipo, piloto de drone, não sei. Eu falo, gente, o amanhã Deus pertence, tá ótimo. E como é que foi pra você, Nina, virar criadora de conteúdo? Então, foi muito uma questão de ficar meses pensando nisso e como que eu iria vencer esse medo essa vergonha de colocar ali a minha cara na internet, compartilhar o que eu estava estudando, o que eu estava aprendendo, que eu achava que as pessoas não iriam me levar a sério, de quem é essa menina aí no início da carreira, achando que pode ensinar alguma coisa para alguém. E ao mesmo tempo foi algo que eu falei, eu quero conseguir falar em público, eu quero conseguir me comunicar melhor com as pessoas. Então, já que eu tenho medo disso, eu vou fazer justamente isso. Então, vou colocar a cara a tapa aqui. Então, os primeiros vídeos que eu gravei completamente envergonhada, gravei 50 vezes. O meu primeiro vídeo me apresentando, acho que eu fiquei, 2 dias inteiros gravando um vídeo de, 30 segundos, falando, oi, eu sou a Nina, e eu vou falar de tecnologia, design e mostrar as coisas que eu tô estudando, porque toda vez eu falava, cara, não tá bom o suficiente, tá sem emoção, eu tô com muita vergonha, tá dando pra perceber. Então, acho que foi muito de lutar com essa vergonha e com esse perfeccionismo, mas hoje eu não me vejo fazendo algo diferente disso. Eu falo, nossa, como que eu guardava tanta coisa pra mim, né? Só pra mim, sendo que eu posso compartilhar com muitas pessoas, inspirar muitas pessoas, divulgar oportunidades, que é o que realmente me deixa mais feliz, é receber, Nina, eu consegui a bolsa de estudo que você divulgou um curso que realmente mudou a minha vida, aí eu conheci a área de tecnologia por sua conta e tô seguindo carreira nisso. Então, foi uma virada de chave, assim, muito grande, que eu não achei que iria crescer tanto, que ia tomar a proporção que toma hoje, mas hoje eu enxergo, assim, que a minha vocação acaba sendo realmente, Nina Talks, é comunicar, é ir compartilhando a minha trajetória, e as pessoas gostam disso. Então, acho que ser uma influência positiva na carreira das pessoas, que acaba sendo na vida também, porque a carreira é grande parte da nossa vida no final das contas, me deixa muito feliz. E até o Fora da Norma aconteceu dessa forma também, né? Eu sempre conto pra galera que ele já tinha a ideia dele 2 anos antes dele existir,
E o Juliano, que é a pessoa que está aqui no backstage, inclusive nos gravando, ele sempre falava: vamos fazer o podcast, vamos fazer o podcast. Eu falei: não vou fazer, putz, dá trabalho, eu não quero colocar minha cara nesse lugar. Tipo, imagina, ter hater, que medo! Tipo, eu não sei como lidar com Sim. isso. Só que você falou uma coisa que me pega muito, que é quando você sai de você para de pensar em você, de o que eu vou fazer, como vai ser, e você começa a pensar no impacto que isso pode ter no outro, né? Então, pra mim, eu acho que foi o dia mais feliz pra mim, foi um dia que a gente tava fazendo a piscina, né, que é o processo seletivo da 42, e uma menina veio pra mim e falou assim: Mari, eu vim porque eu vi o Fora da Norma. Daí eu falei: mentira! Vocês vêm! E quando a gente tá gravando, tipo, a gente tá batendo Não um só papo que a sou gente eu não e a minha mãe imagina. que vê aquela... E o meu pai e minha mãe, eles sempre vêm e comentam, inclusive. Eu falei, tipo, caramba, Os tem meus outras também. pessoas assistindo. Tem outras pessoas assistindo. Eu acho que quando você sai desse lugar, assim, de sobre a minha vergonha, e você pensa no outro, o impacto que pode causar, isso é super importante. Então, parabéns pelo teu trabalho. Ai, Acho que é uma obrigada. coisa super importante, né? Ser uma referência, tanto em design quanto em tecnologia, como geral, assim, a gente tem procurado cada vez mais mulheres na tecnologia que tragam esse viés muito positivo de técnico, de detalhes, de coisas que pode fazer, de carreiras que pode seguir, de empresas sérias que você pode confiar. Então, acho que é um caminho árduo, é um caminho difícil. Lidar com a internet, a gente sabe que é meio terra de ninguém e que às vezes é bem complicado, que a gente tem que, né, ter algumas barreiras aí para superar, mas o benefício é muito maior sempre, sempre. Sim. Então, parabéns pelo teu trabalho e, assim, até para não tomar mais Ai, teu tempo, nosso obrigada. papo já Pra tá você chegando ao final. também. Queria deixar aí um espaço para você mandar um beijo pro seu pai, pra sua mãe, pra Xuxa, pra quem você quiser. Acho que é mais de agradecer realmente o papo. Fiquei muito, muito, muito feliz de participar. Como eu disse, acredito muito em tudo que vocês fazem. Podem contar comigo sempre. Para quem está pensando em entrar no universo de tecnologia, design, produto, o que seja, sinta-se acolhido. Tem muita gente disposta a ajudar. Me coloca à disposição para trocar uma ideia, é só mandar uma mensagem. A gente quer cada vez trazer mais pessoas para dentro desse universo, pessoas com realidades, experiências diferentes. Acho que isso que acaba enriquecendo mais os produtos e serviços que a gente está colocando na rua. A gente precisa realmente de diversidade. Então, não deixem de vir com a gente. Estamos de coração aberto para receber todos vocês. E é isso. Muito obrigada de novo pelo convite. Muito obrigada e obrigada para vocês aí que também ficaram com a gente até agora. Até a próxima.